Se você pausar o vídeo agora e olhar para esta imagem, seu cérebro vai lhe contar uma mentira. Ele vai dizer: este é um jovem triste, ele precisa de consolo. Isso é um erro de leitura biológica. Alexandre Cabanel, então um estudante de 24 anos, não pintou a tristeza, ele pintou o nascimento do ressentimento. Para entender isso, precisamos ignorar a beleza estética e focar na fisiognomônia, a ciência de ler o caráter através dos músculos faciais. Aproxime-se do olho direito de Lúcifer. A lágrima é o que chamamos na arte forense de isca de empatia. Ela é cristalina, perfeitamente iluminada, descendo sobre uma maçã do rosto suave, mas olha acima da lágrima. Olhe para a região da glabela, entre as sobrancelhas. O músculo corrugador do supercílio está violentamente contraído para baixo e para o centro. Na codificação facial de Paul Ekman, FACS, Facial Action Coding System, esta contração não aparece na tristeza pura, que eleva a parte interna das sobrancelhas. Esta contração é o código universal da raiva e da agressão contida. Lúcifer não está chorando porque perdeu o céu, ele está chorando de ódio porque não conseguiu destruí-lo. É uma lágrima de frustração narcisista, a mesma que vemos em criminosos passionais quando são sentenciados. Eles não choram pela vítima, choram por si mesmos. Há um termo no cinema para o olhar que Cabanel pintou 120 anos antes de Stanley Kubrick nascer. O queixo está abaixado, enterrado nos braços, mas os olhos estão voltados para cima, fixos no horizonte ou no espectador. Analisem a esclera, a parte branca do olho. A pálpebra inferior está tensa, criando uma linha reta, enquanto a íris está obscurecida pela sombra da sobrancelha, exceto por um ponto de luz singular, o catlight. Essa configuração anatômica cria o efeito de predador na toca. Ele está se protegendo, sim, mas está calculando o próximo ataque. A cor dos olhos é um mistério técnico. Eles parecem castanhos avermelhados, quase refletindo um fogo que não está na cena. Cabanel usou uma velatura, camada fina de tinta transparente de ciena queimada e vermelhão na borda das pálpebras. Isso dá a impressão de que ele chorou por horas, ou, numa leitura mais sinistra, que seus olhos estão injetados de sangue pela adrenalina da queda. Afastem o zoom. Vamos olhar para o corpo. Na arte acadêmica do século XIX, anjos eram geralmente representados como seres etéreos, sem massa muscular definida, ou como bebês, put. Cabanel quebra essa regra com violência. Este Lúcifer é um fisiculturista, é o ápice do beau ideal, o belo ideal da Academia Francesa, mas subvertido. Observem as mãos entrelaçadas sobre a cabeça. Se ele estivesse em luto ou exausto, os dedos estariam relaxados, mas olhem as articulações, nós dos dedos, elas estão brancas. A pressão que ele exerce uma mão contra a outra é imensa. Os músculos deltoides e o bíceps braquial estão definidos e rígidos. O esternocleidomastoideu, no pescoço, está saltado. Isso não é um corpo em repouso, é um corpo em tensão isométrica. É a biologia de alguém que está segurando um grito ou preparando um soco. A nudez aqui não é vulnerabilidade, é ostentação. Ele foi expulso do céu, suas roupas e armaduras foram arrancadas, ou ele as rejeitou, mas ele exibe seu corpo perfeito como uma afronta a Deus. É como se ele dissesse: você pode me expulsar, mas não pode tirar a minha perfeição. É a arrogância traduzida em anatomia. A paleta de cores é uma aula de contraste psicológico. O fundo é um céu azul pálido, quase inofensivo, com montanhas áridas que lembram a Grécia ou a Judéia. Não há fogo, não há demônios, não há enxofre. Cabanel recusa a iconografia medieval do inferno. O inferno aqui é a solidão, mas olhem para as asas. Elas não são brancas, elas estão escurecendo. Cabanel pinta as pontas das penas com tons de umbra e preto marfim, criando um gradiente que sugere que a corrupção está se espalhando das extremidades para o centro. A textura das penas é macia, tátil, você sente vontade de tocá-las. Esse é o perigo da obra, ela é sedutora. A pele de Lúcifer é pintada com tons de pêssego, ouro e luz quente. Ele brilha. Ao fazer o diabo bonito, Cabanel comete uma heresia visual. Na tradição cristã, o mal é feio, porque o mal é a ausência de Deus, que é a beleza. Ao pintar o mal como belo, Cabanel sugere algo terrível, que o mal pode ser esteticamente superior ao bem. Ele nos faz desejar o monstro. Por que um jovem estudante pintaria algo tão controverso? Cabanel não estava pensando apenas na Bíblia, ele estava pensando em si mesmo. Ele estava em Roma, sentindo-se
sentia-se isolado, pressionado pela academia, cheio de ambição e dúvidas. Este quadro é um autorretrato psicológico, mas para entender por que essa imagem foi quase proibida e por que os críticos da época chamaram isso de romance de bordel, precisamos entender quem era o jovem Alexandre Cabanel e o que ele estava lendo. Ele não lia a Bíblia, ele lia Lord Byron, e isso muda tudo. Quem é o homem na tela? A Igreja Católica diria que é a besta, o dragão, a antiga serpente. Mas Cabanel ignora a teologia e abraça a literatura. Este Lúcifer não nasceu na Bíblia. Ele nasceu em 1667, nas páginas do poema épico Paraíso Perdido, de John Milton. Milton cometeu um erro genial. Ele deu personalidade ao diabo. O Satanás de Milton é carismático, eloquente e político. Ele é um general revolucionário que profere a famosa frase: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Cabanel pinta exatamente esse momento, não a deformidade do pecado, mas a dignidade da resistência. Psicologicamente, isso muda tudo. O espectador não está olhando para o mal absoluto, está olhando para a oposição política. Lúcifer é apresentado como o primeiro libertário da história, aquele que questionou a tirania absoluta de Deus. É uma armadilha intelectual. Ao admirar a pintura, você se torna cúmplice da rebelião. Vamos aplicar a psicanálise moderna a esta figura mitológica. O que a lágrima realmente representa? Em termos clínicos, estamos observando uma ferida narcisista. O narcisista maligno, como definido por Otto Kernberg, possui um ego grandioso, mas frágil. Quando a realidade contradiz sua autoimagem de perfeição, a expulsão do céu, a reação não é culpa ou remorso, é vergonha tóxica e raiva vingativa. Lúcifer não aceita que perdeu. Ele acredita que foi injustiçado. A lágrima é a manifestação física da dissonância cognitiva. Como eu, o ser mais perfeito da criação, posso ter sido descartado? Cabanel captura o céu grandioso em colapso. Ele cobre o rosto com o braço não para esconder a tristeza, mas para esconder a vergonha de ser visto numa posição de inferioridade. É o retrato definitivo do filho de ouro que não aceita ser contrariado pelo pai. Por que Alexandre Cabanel, um jovem pintor acadêmico, escolheu este tema? Em 1847, Cabanel estava na Vila Médici, em Roma, como vencedor do prestigioso Prix de Rome, mas ele estava infeliz. Os críticos franceses haviam destroçado sua obra anterior, chamando-a de sem vida. Cabanel sentia-se injustiçado pela divindade da crítica de arte parisiense. Em uma carta a um amigo, ele escreveu sobre o anjo caído: é o meu anjo. Ele não chora pelo seu crime, chora pela sua derrota. Ele medita sobre sua vingança. Cabanel é o anjo. Ele projetou sua ambição frustrada e sua raiva contra o sistema acadêmico na figura de Satanás. Ele pintou o diabo como um jovem gênio incompreendido, porque ele se via como um jovem gênio incompreendido. A obra é essencialmente um grito de "eu vou mostrar a vocês", transformado em óleo sobre tela. Este quadro é o ápice visual do romantismo, especificamente do arquétipo do herói birônico, baseado na obra de Lord Byron. O herói birônico é arrogante, cínico, emocionalmente instável, socialmente isolado, mas irresistivelmente sedutor e inteligente. Cabanel cria aqui o avô de todos os anti-heróis modernos. Sem este Lúcifer, não haveria o Coringa de Heath Ledger, não haveria Walter White, não haveria Drácula de Coppola. A cultura pop moderna é obcecada por vilões com histórias tristes. Sad Villain Origin Story. Cabanel foi o primeiro a perceber que o público prefere um vilão sexy e torturado a um herói monótono e perfeito. Ele hackeou a moralidade humana usando a estética. Ele sabia que, se fizesse um monstro bonito o suficiente, nós perdoaríamos o genocídio espiritual que ele representa. Note o contraste cromático no perfil do monstro. O fundo é azul frio, razão, céu, distância. O corpo e o cabelo de Lúcifer são tons quentes de laranja, ocre e vermelho, paixão, fogo,
fogo, raiva. Ele é um elemento incandescente no mundo frio. Essa dissonância visual reforça o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Ele não se mistura ao ambiente, ele queima contra o ambiente. Ele é o corpo estranho que o universo rejeitou e ele queima mais forte por causa disso. Para entender o ódio no rosto da pintura, precisamos entender o que foi perdido. Lúcifer não era um demônio, ele era o Hillel Ben-Sahar, o filho da alva, a estrela da manhã. Na hierarquia angelical, ele era o querubim da guarda ungido, Ezequiel 28:14. Em termos corporativos modernos, ele era o CEO do universo, respondendo apenas ao presidente do conselho, Deus. Ele era a definição de perfeição estética e intelectual. Cabanel acerta nisso. Ele pinta um corpo perfeito porque Lúcifer foi o projeto de design mais ambicioso da criação. O crime começa com a híbris, o orgulho desmedido. A teologia clássica e a interpretação de Milton divergem, mas o ponto central é o mesmo: a recusa em servir. Seja por se recusar a curvar-se diante da humanidade, considerada por ele uma raça inferior, ou por desejar o trono de Deus, Lúcifer profere o primeiro manifesto político da história: non serviam, não servirei. Esqueçam as pinturas medievais com diabinhos de chifres cutucando anjos. A guerra no céu, Apocalipse 12:7, foi um evento de física quântica e violência ontológica. Lúcifer convenceu 1/3 das estrelas do céu, anjos, a desertar. Ele criou a primeira facção dissidente. Contra ele, levantou-se o arcanjo Miguel. Miguel não é um intelectual como Lúcifer, ele é um soldado. Seu nome é uma pergunta retórica: quem é como Deus? Micael. A batalha não foi física, foi vontade contra vontade. Lúcifer, armado com seu ego e intelecto superior, tentou quebrar a ordem cósmica. Miguel, armado com a autoridade divina, respondeu com força bruta. Foi o choque entre o caos narcisista e a ordem absoluta. Cabanel não pinta a batalha porque Lúcifer perdeu rápido. Foi uma expulsão sumária, como um raio caindo do céu. Lucas 10:18. A tragédia de Lúcifer não é que ele lutou uma guerra longa, é que ele, a criatura mais poderosa já feita, foi descartado como lixo em um instante. Queda durou, segundo Milton, 9 dias e 9 noites. Imaginem a física disso: ser expulso do império, o lugar fora do tempo e espaço, e ser forçado a entrar na materialidade densa da Terra. Durante a queda, a beleza de Lúcifer começou a queimar, mas, e aqui está o segredo de Cabanel, ela não queimou totalmente. A maioria dos artistas, como Gustave Doré ou Giotto, pinta Lúcifer transformando-se em dragão ou gárgula durante a queda. Cabanel recusa isso. Ele adota a tese teológica de que a natureza angélica é imutável. Lúcifer caiu, mas continuou sendo um anjo. Ele manteve o hardware, o corpo glorioso, mas seu software, sua moralidade, foi corrompido. Isso torna a imagem muito mais perturbadora. O monstro não parece um monstro, ele parece um príncipe desonrado. Chegamos ao milissegundo exato que Cabanel congelou na tela. Lúcifer acabou de atingir o chão. Observem o cabelo. Ele está desgrenhado, movendo-se como se ainda houvesse vento da queda. Observem a respiração implícita na caixa torácica expandida. Ele está ofegante. O choque do impacto ainda vibra em seus ossos. Ele caiu em um lugar deserto, estéril. Ele está sentado, processando o trauma. A lágrima que discutimos no ato I brota neste exato momento. Não é uma lágrima antiga, é a primeira lágrima da história do mal. É o momento em que ele percebe: acabou, eu sou finito agora. Ele olha para o horizonte, talvez vendo o Jardim do Éden ao longe, onde a nova criação favorita de Deus, Adão e Eva, vive ignorante. É aqui que o plano muda. Se ele não pode derrotar o Criador, Miguel provou que isso é impossível. Ele vai destruir o brinquedo do Criador. O olhar na pintura é o nascimento do plano de corromper a humanidade. Cabanel pintou o momento exato em que Lúcifer decidiu se tornar Satanás, o adversário. Antes desse segundo, ele era apenas um rebelde. Depois desse segundo, ele é o inimigo. Comparem mentalmente com A Queda dos Condenados de Rubens. Em Rubens, é uma massa de carne retorcida, caos, demônios virando animais. É nojento e aterrorizante pelo volume. Em Cabanel, é um homem sozinho. O terror de Cabanel é minimalista.
A solidão de Lúcifer nesta tela é mais assustadora que o inferno cheio de Rubens, porque a solidão nos permite ver a mente dele trabalhando. Rubens pinta o castigo físico, Cabanel pinta a tortura psicológica, e a tortura psicológica é sempre mais fotogênica. Tecnicamente, esta pintura é um exemplo supremo do que os detratores chamavam de l'art pompier, arte bombeiro, acadêmica, e do acabamento fine léché, acabamento lambido. Cabanel não queria que você visse o pincel. A regra da Academia Francesa era: o esforço deve ser invisível. A superfície da tela deveria ser lisa como um espelho ou esmalte. Para conseguir a pele luminosa de Lúcifer, Cabanel utilizou a técnica de grisaille, pintura monocromática cinza, como base para estabelecer os valores de luz e sombra, e depois aplicou dezenas de camadas translúcidas de velaturas, glazes. Ele usou pigmentos caros e tóxicos, branco de chumbo para a densidade da carne, nápoles amarelo para o brilho dourado da pele e laca de garança, rose madder, para o rubor nas bochechas e nos nós dos dedos. O resultado é uma pele que não parece pele humana, parece mármore quente. Essa hiperrealidade técnica serve a um propósito narrativo. Lúcifer não é feito de carne mortal, ele é feito de luz condensada. Se ele tivesse poros visíveis ou rugas, ele seria um homem. A perfeição plástica da pele é a prova de sua origem divina, mesmo na lama. Uma análise forense da luz revela a fraude do estúdio. Cabanel pintou isso dentro da Vila Médici, em Roma, usando modelos vivos sob luz controlada de janela, luz do norte. No entanto, a cena se passa ao ar livre, sob o sol do deserto. A luz na pintura é difusa, suave, acariciando os músculos, típica de um estúdio fechado. Se fosse luz solar real num deserto, as sombras seriam duras, pretas, cortantes, como em Caravaggio ou Ribera. Cabanel sacrificou o realismo ambiental pelo glamour. Ele iluminou Lúcifer como se ilumina uma modelo de capa de revista hoje, luz de preenchimento suave para eliminar imperfeições. Ele não queria realismo geográfico, ele queria erotismo visual. As asas também revelam a engenharia. Cabanel estudou asas de cisnes ou águias. A inserção das asas nas omoplatas, escápulas, é anatomicamente correta dentro do impossível. Ele pintou a musculatura das costas se adaptando ao peso das asas, mostrando que ele dissecou a fantasia com rigor científico. Quando Cabanel enviou esta obra para o Salão de Paris de 1847, ele esperava chocar, mas não esperava o desprezo. A crítica foi brutal, e não foi por causa da blasfêmia religiosa, mas pela falha de caráter do personagem. Os críticos conservadores disseram que o Lúcifer de Cabanel não parecia um arcanjo que desafiou o Todo-Poderoso. Eles disseram que ele parecia um estudante mimado que perdeu a mesada, ou um amante rejeitado num romance barato. A frase mais devastadora veio de um crítico que chamou o movimento romântico de Le Roman de Bordel, sugerindo que Cabanel transformou o diabo em um garoto de programa melancólico. A crítica era: falta grandeza. Onde está o terror? Onde está a monstruosidade? Para a elite vitoriana, o mal deveria ser repulsivo. Ao pintar o mal como um jovem sedutor e emo, Cabanel estava quebrando o código moral. Ele estava sugerindo que o mal é jovem, vibrante e apaixonante. Cabanel ficou devastado com a recepção fria. Isso cria uma metalinguagem fascinante. O pintor, Cabanel, sentiu a mesma rejeição e humilhação que seu personagem, Lúcifer. A resposta de Cabanel foi pragmática e cínica. Depois de 1847, ele percebeu que o terror romântico não vendia. Ele mudou radicalmente de estilo. 16 anos depois, em 1863, ele pintou O Nascimento de Vênus, uma obra puramente erótica, doce, sem qualquer angústia, que foi comprada imediatamente pelo imperador Napoleão III. O Anjo Caído foi a última vez que Cabanel tentou ser profundo e rebelde. Depois disso, ele se vendeu ao sistema. If you can't beat them, join them. A lágrima de Lúcifer, portanto, é também a lágrima do fim da integridade artística de Cabanel. É o adeus dele à rebeldia
antes de se tornar o pintor favorito da burguesia rica. Olhem para o canto inferior direito. O que Lúcifer está pisando? Não é apenas terra, são plantas espinhosas e secas. Isso é uma referência bíblica a Gênesis 3:18. A terra produzirá espinhos e abrolhos. Mas a ironia é cronológica. Na Bíblia, os espinhos só surgem depois que Adão e Eva pecam. Aqui, Lúcifer acabou de cair. O pecado humano ainda não aconteceu. Cabanel sugere que a mera presença de Lúcifer corrompe o solo. Onde ele toca, a vida morre e se torna hostil. Ele é um reator nuclear de entropia. Mesmo sendo belo, ele é radioativo. Essa dissonância entre o corpo belo e o ambiente morto é a chave da obra. A beleza dele é estéril. Ela não cria vida, ela apenas a observa morrer. Cabanel morreu em 1889, rico, famoso e academicamente irrelevante. Durante um século, esta pintura foi apenas uma nota de rodapé no Museu Fabre, em Montpellier. Mas então, algo estranho aconteceu na década de 2010. A internet descobriu Lúcifer. Hoje, o Anjo Caído é, estatisticamente, a obra de arte mais compartilhada, editada e remixada nas redes sociais, Pinterest, Tumblr, TikTok. Ela supera a Mona Lisa em engajamento emocional entre jovens de 15 a 25 anos. Por quê? Porque esta imagem é o avatar perfeito da Sad Boy Aesthetics. Vivemos numa era de performance digital, onde a tristeza não é apenas sentida, ela é estetizada. Lúcifer chorando belamente, com o braço cobrindo o rosto, tornou-se o mood universal. Ele valida a ideia de que o sofrimento nos torna especiais, profundos e incompreendidos. Cabanel, sem saber, criou o primeiro filtro de Instagram. Ele escondeu a feiura da derrota e deixou apenas o brilho do drama. A seção de comentários de qualquer vídeo sobre esta obra revela uma patologia fascinante, a hibristofilia estética. Hibristofilia é a atração sexual por pessoas perigosas ou criminosas. Milhares de usuários comentam variações de "eu posso consertá-lo" ou "por que o vilão é tão bonito?". Lúcifer representa o arquétipo supremo do bad boy quebrado. Ele é poderoso, perigoso, mas está ferido. A psicologia evolutiva sugere que isso aciona um instinto de cuidado, nurturing, misturado com o desejo de domar a fera. Nós romantizamos esta pintura porque ela nos vende uma fantasia perigosa, a de que o amor pode curar o narcisismo maligno. Mas a análise forense que fizemos no ato 1 prova o contrário. Aquele olho não pede ajuda, aquele olho promete vingança. Quem tenta abraçar este Lúcifer não será sua salvadora, será sua primeira vítima. A pintura é uma armadilha para empáticos. Existe uma leitura sociológica ainda mais sombria sobre por que nos identificamos com ele hoje. Lúcifer foi o primeiro hater. Ele foi o primeiro a olhar para o influencer supremo, Deus, e dizer: por que ele tem tudo e eu não? As redes sociais são máquinas de gerar inveja e comparação social. Todos nós, em algum momento, sentimos a queda ao rolar o feed e ver a vida perfeita dos outros. Sentimos a mesma raiva impotente, a mesma lágrima de frustração que Cabanel pintou. Lúcifer é o santo padroeiro da FOMO, Fear of Missing Out, e do ressentimento social. Ele é a personificação daquele sentimento tóxico de que o mundo nos deve algo que não nos deu. Nós não gostamos dele porque ele é mau. Gostamos dele porque ele é nós nos nossos piores dias. Ele valida o nosso direito de odiar o sistema. A ironia final é deliciosa. Em 1847, a elite crítica rejeitou esta obra porque ela era bonita demais para ser séria. Eles queriam monstros. Hoje, em 2025, é exatamente essa beleza superficial que faz a obra sobreviver. Nós matamos a profundidade e ficamos com a estética. Cabanel venceu. Ele provou que, na guerra pela atenção humana, a beleza, mesmo que maligna, vazia e mentirosa, sempre vencerá a verdade feia. Lúcifer caiu do céu, mas caiu de pé no algoritmo. Olhe nos olhos dele uma última vez. Aquele ponto de luz na lágrima não é um reflexo do deserto, é um espelho. O que nos assusta não é que o diabo pareça humano. O que nos assusta é que quando choramos de raiva no escuro do nosso quarto, nós parecemos com o diabo. A linha entre a vítima e o vilão é apenas uma questão de onde você aponta a câmera. E Cabanel apontou a câmera para o monstro e nos fez apaixonar.
enganar. Cuidado com o que você idealiza. A beleza é a camuflagem mais eficiente da natureza. Se este anjo conseguiu te enganar, imagine o que mais a história da arte esconde. Se você quer continuar descendo essa espiral de tinta e sangue, inscreva-se agora. Não seja apenas um espectador, seja um investigador. Até lá, cuidado com as lágrimas bonitas.